E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Então, hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre sensações, sobre sentir o nosso corpo, sentir as nossas emoções, sentir as nossas vivências e experiências, digamos assim, certo? Bom, recentemente eu falei, né, sobre os nossos estados mentais, sobre a divagação, inclusive, né, mental que tem, e sobre como começar a alinhar, digamos assim, todos os nossos processos mentais para que a gente consiga viver melhor. E aí hoje eu vim trazer aqui um pouco sobre como alinhar isso com o nosso corpo, com as nossas sensações, né? Porque assim como também fomos desensinados a escutar a nossa mente, esvaziar a nossa mente, né? A gente está vivendo cada vez numa sociedade mais multitarefa, mais, como é que eu posso dizer, onde você tem que dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo, então você tem que estar pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, mas contrapartida, somos desensinados a sentir. Então você tem que estar com a tua mente ocupada com 100 coisas diferentes, mas você não pode se permitir sentir nenhuma dessas coisas. O que é um contraponto enorme, não é mesmo? Afinal de contas, a gente precisa alinhar o estado mental com o nosso estado corpóreo para que a gente consiga chegar ao nosso eu espiritual, que é quem a gente é de verdade, certo? Se você quiser saber um pouquinho mais disso, pode dar uma olhada lá no nosso Insta, teve um post recentemente sobre isso, sobre a coexistência da mente, corpo e espírito. E bom, então falando sobre sentir, eu acabei de mencionar que a gente é desincentivado desde sempre a nos sentir, a sentir o nosso corpo, a sentir a nossa intuição, porque sim, a nossa intuição ela é sensação, ela não é apenas uma vozinha na sua cabeça, pelo contrário, ela é justamente o alinhamento da voz na tua cabeça com aquilo que você está sentindo. E óbvio, quando você está com um monte de coisa na cabeça, você está como é que eu posso falar, reprimindo as suas sensações, fica muito difícil você saber qual é a intuição, qual é a voz da intuição, digamos assim. Por isso que é tão importante começar a sentir novamente. Porque desde criança a gente escuta, não chora, para com isso. Ah, tá triste por quê? Ah, você ficou chateado que nada. Tipo, né, são várias frases desse tipo que a gente vai escutando e a gente vai aprendendo a não sentir, a reprimir as nossas emoções. Então você caiu, óbvio que não é chegar e colocar também como se fosse a maior coisa do mundo, um melodrama, fazer um teatro em cima daquilo ali, não. Mas poxa, caiu, tá doendo, chora. Depois vai e continua fazendo o que você estava fazendo. Não é ficar preso àquele momento, né? Não é ficar apegado ao momento da tristeza, ao momento das frequências mais baixas, digamos assim. Mas se você está vivendo, se você está passando por uma situação, por uma circunstância, que inclusive você quer, e você tem motivos, digamos assim, para ficar triste, para ficar frustrado, para poder ficar chateado com algo que está acontecendo, fique. Sinta isso, sabe? Viva esse momento, acolha toda essa frequência que ela tá acontecendo nesse momento. Deixa o teu corpo expressar isso da melhor maneira possível, da maneira que ele vai conseguir, e começa a prestar atenção nos sinais que teu corpo tá dando. Começa a prestar atenção em cada sensação, em cada circunstância que está acontecendo e como aquilo reflete. O que você está sentindo aí dentro? Faça esse exercício toda vez que você estiver sentindo alguma coisa. De tipo, poxa, tá doendo aonde? Ou o que tá me fazendo sentir isso no meu corpo? Pera, que sensação é essa? Você conhece as sensações do teu corpo? Você sabe diferir o que é, por exemplo, uma ansiedade, o que é uma tristeza normal, padrão da vivência, o que é uma tristeza mais profunda, algo que é enraizado, que é algo que, na verdade, é um trauma e não uma tristeza? Você consegue diferenciar isso? Caso não, é bom começar a perceber. E é através de sentir esses momentos que você vai conseguir diferenciar. Porque cada um desses exemplos que eu dei, existem inúmeras outras formas de experienciar tudo, tem algo para te ensinar. Tem algo para te fazer evoluir nesse teu processo, digamos assim. Cada vivência tua, seja ela de uma frequência mais baixa, ou seja ela de uma frequência mais alta. E aí que tá também uma grande questão, um grande erro, vou usar essa palavra, não gosto de usar muito essa palavra, mas um grande erro da sociedade que a gente está vivendo, disso de não sentir, é que não só invalida os teus momentos de baixa frequência, que precisam sim ser sentidos, mas invalidam principalmente, isso é uma tristeza, os momentos de felicidade.
os momentos de alegria, os momentos de comemoração, porque você não tá com tempo para isso. Então você conquista algo e você não se permite sentir alegria também por aquilo, você não se permite vibrar por aquilo, porque afinal de contas você está vivendo numa sociedade frenética, você está vivendo tipo num ciclo completamente multitarefa em que você conquistou algo, você já tem outra coisa para conquistar. Então você não curte aquilo que você viveu naquele momento. Você tá vivendo uma parada muito legal na vida, mas aí você tem tanto trauma que foram emoções não vividas, que aí você não se permite viver aquela situação justamente pelo medo de perdê-la. E aí você não aproveita 100% daquilo que está acontecendo na sua vida naquele momento, entendeu? Então, olha só como é complexo o hábito que desenvolvemos de não sentir, de não nos emocionar, de não viver as nossas emoções. Sendo que, cara, não faz sentido nenhum isso, porque a gente tá ser humano. E como ser humano, nós somos 70% água. E água nada mais é do que emoção. Então é necessário se permitir viver os momentos. Tanto os momentos de baixa como os momentos de alta frequência. Mas, acima de tudo, é necessário se conhecer para estabelecer a tua frequência global. A tua frequência universal. E quando eu tô falando isso, eu não tô falando global de externo, eu não tô falando universal de tipo dos outros, eu tô falando a tua frequência universal, aquela que você é na sua essência, a sua frequência, até onde é o mais alto que você vai, o mais baixo, qual é a tua macro vivência, digamos assim, entendeu? Qual é a tua macro emoção, sabe? Então você colocar ali na tua frequência para compreender que tanto quando você estiver vivendo um momento de baixa, que você precisa viver aquilo, mas aprender com aquilo e não se enraizar, isso é muito importante. Não é porque você está se permitindo viver um momento de baixa frequência que você vai se deixar ficar preso naquela baixa frequência. Não. Por isso que é tão importante estabelecer a tua frequência. Isso que e assim, de verdade, de fundo do coração, um conselho, escolha estar sempre numa frequência mais positiva. Eu sei que o mundo tá barril, que a gente tá vivendo um país assim meio complicado. Não só o país, né? O mundo tá meio complicado. Tipo, quando a gente olha pro lado, é tipo decepção pra tudo quanto é lado. Mas justamente por isso, escolha você ser uma frequência positiva. Porque você pode transformar a tua realidade, e não no sentido de ter menos perrengue ou passar por menos coisas, ou, meu Deus, aquela positividade tóxica. Não, longe de mim. Você tem coisas para enfrentar no seu dia a dia. Mas as coisas, os obstáculos, tudo que você está vivendo vai acontecer exatamente da mesma forma. Entendeu? Só que você pode, vai acontecer da mesma forma que eu digo assim, o BO que você tá passando, você vai continuar passando por ele. Seja escolhendo viver ele da pior maneira possível ou da melhor maneira possível. Entendeu? Que é enxergando oportunidades ao invés de apenas enxergar a problemática. Certo? Então é muito importante se permitir viver todas essas frequências, mas sabendo que existe uma frequência que ela é tua base. E aí você vai viver tantos momentos, como eu falei, de baixa como de alta, dentro dessa tua frequência original. E aí quando você conhece a tua frequência, quando você sabe aonde você gosta de estar, aonde é confortável para você, aonde é você de verdade, você pode se permitir viver todas as emoções sabendo que você está sendo você. Entendeu? Sabendo que por mais que você esteja triste, você não é uma vibração de tristeza, mas que sim, você pode ficar triste naquele momento, você pode viver aquela frustração, você pode ficar chateado com aquelas pessoas, você pode sentir isso, aprender com essa experiência e voltar para a tua frequência. A mesma coisa, você também pode ser feliz, você pode ver o melhor de uma experiência positiva, você pode parar para comemorar, você pode parar para vibrar, porque você sabe qual é a sua frequência e aí essas frequências positivas elas vão se manter na sua vida, elas vão ser os padrões da sua vida. Então você não precisa ter medo de perder esse momento, certo? E por mais que seja um momento que só dure por X tempo, por X período, viva ele intensamente. Porque a única coisa que a gente tem é o aqui e o agora. O único momento que a gente tem para experienciar isso é aqui e agora. Então, se você tá muito feliz, cara, seja feliz aqui e agora. Não espera amanhã, não espera a semana que vem pra ser feliz. Você já pode fazer isso. A mesma coisa, cara, porra, eu fiquei puta aqui com uma situação, vou ficar chateada aqui agora, vou viver isso aqui agora, justamente para não acumular esse sentimento negativo e eu não ir para uma outra fase levando isso. E aí que desencadeia, inclusive, muitas doenças, muitos processos que a gente tem hoje de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico,
É claro que isso vai muito mais além, mas tudo isso começa com a somatização desses momentos não vividos, das emoções não vividas. Por isso que é tão importante viver as emoções. Como eu já disse, a gente é 70% água. É antinatural, é anti-humano você não se permitir sentir o que você precisa sentir. Sabe? Você tá indo contra a corrente, você tá nadando contra a maré quando você não se permite sentir o que você precisa sentir. E eu tô falando hoje de um lugar bastante confortável, digamos assim, de um lugar onde eu aprendi a viver as minhas emoções, mas obviamente que não foi sempre assim. Muito pelo contrário, eu lembro que quando eu comecei a minha terapia alguns anos atrás, tem 4 anos, eu lembro de um exercício que foi feito com minha terapeuta, inclusive, ela falando que eu deveria começar a sentir mais o meu corpo, que eu deveria começar a sentir as emoções. E eu lembro que toda vez que eu tava falando alguma coisa, ela, tá, mas como que você tá sentindo agora? Como você tá sentindo seu corpo? O que tá acontecendo no seu peito? O que tá acontecendo na sua respiração? O que tá acontecendo nas suas mãos? O que tá acontecendo no seu corpo? E a partir disso eu comecei a prestar muito mais atenção no meu corpo. E cara, o nosso corpo, ele não apenas fala. O nosso corpo, ele grita o tempo inteiro. Ele fala com a gente o tempo todo. Ele manda sinais tanto de sim, como de não, como de mais ou menos, como de vai com calma, como de pode ir. O nosso corpo, ele manda sinais o tempo todo. E quando a gente aprende a escutar a nossa mente e a sentir o nosso corpo, a gente consegue encontrar o nosso eu espírito. A gente consegue alinhar a nossa frequência com a nossa verdadeira essência, sabe? Porque quando a gente consegue entender os nossos estados mentais, escutar e sentir o nosso corpo, a gente começa a viver as experiências de um modo integrado. A gente começa a enxergar o mundo de outra forma. E como eu já falei, eu não estou falando aqui de uma positividade tóxica ou de nada nesse sentido, não. Eu estou falando apenas de você começar a experienciar o teu mundo com a tua frequência e com a tua verdade, alinhado com quem você é e com quem você quer ser. E a gente só consegue chegar nesse estado quando a gente começa a sentir o nosso corpo. Porque, como eu falei, a gente precisa da coexistência disso, de entender a nossa mente, né? E meu último vídeo foi, inclusive, falando sobre isso. Se você não viu, vou deixar o link aqui embaixo, certo? Foi falando sobre os estados de divagação mental e como que a gente pode começar a voltar para ter um estado de mente mais pleno, onde a gente está concentrado no aqui e agora. E esse vídeo de hoje é justamente falando sobre o corpo, para que a gente coexista isso, para que a gente coexista a paz no nosso estado mental, no nosso estado psíquico, com a sensação do nosso corpo. E como eu falei, assim a gente se integra e a gente começa a viver as experiências de uma forma mais verdadeira com a gente mesmo. Porque a gente vai se permitir sentir o que a gente precisa, quer e foi nos apresentado naquele momento a sentir. E é uma experiência, não sei se consigo usar outra palavra, incrível. Estar alinhado, estar integrado. Isso não significa que vai ser 100% do tempo isso, você ainda vai ter os seus momentos, porque dentro dessa macro frequência, existem várias microfrequências que vão estar em alta, em alta, em baixo, vão ficar lineares durante o tempo, depois vão ter os momentos de picos, de baixo, e é sobre isso, é sobre coexistir quem você é em cada momento desse. É sobre levar estar na sua frequência macro, mesmo nos momentos de instabilidade da frequência micro, certo? Então, que a gente possa se permitir sentir cada vez mais, viver cada vez mais cada uma dessas experiências que nos são apresentadas, que a gente consiga sentir o nosso corpo, a nossa essência, a nossa voz, as nossas vontades, os nossos desejos, que a gente consiga se alinhar com quem a gente é de verdade, que a gente se alinhe com o nosso verdadeiro eu, que a gente consiga ser quem nós viemos para ser e que a gente consiga cada vez mais viver a nossa verdade e levar ela para os outros. Porque é só assim que a gente desconstrói o mundo, é só assim que a gente consegue desconstruir esses valores que foram impostos pra gente, que sinceramente não estão dando muito certo, e que a gente começa a voltar para o que realmente importa. Então que a gente consiga cada vez mais falar sobre isso, desconstruir esse lugar de não sentir nada e apenas ir vivendo freneticamente o que impõe pra gente viver, e que a gente comece a dar pausas, que a gente comece a parar para sentir no momento que é para sentir, para que a gente evite vários problemas de saúde, tanto corpóreos como psíquicos, para que a gente evite problemas de comunicação, inclusive, porque quando você se permite sentir aquilo ali, você vai maturar, você vai pensar, você vai colocar
todos os pingos nos is, digamos assim, para poder entender aquela situação como ela aconteceu ao invés de ser apenas reativo. Então, assim, só benefícios e só qualidade de vida quando você começa a se alinhar consigo. Então, tenta fazer esse exercício aí uma vez por semana. Pega uma experiência que você está vivendo, ao invés de viver ela no piloto automático, simplesmente para sentir. Um minutinho que seja. Se você conseguir mais, 5 minutinhos. E ainda indo um pouquinho mais além, se você conseguir fazer isso não só uma vez por semana, mas uma vez por dia, se permita. Se permita se sentir. Permita sentir o seu corpo. Permita sentir a sua verdade. Se permita estar conectado com você mesmo, no seu íntegro, no seu verdadeiro e no seu essencial. Tá certo, galera? Por hoje é isso daqui. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Fiquem ligados aqui no canal que tem muito quadro legal vindo, tem muita coisa interessante. Então, é sobre isso. Até o próximo vídeo e um beijão, galera!